O que é mais importante para Deus, as pessoas ou as tradições? Em Lucas capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus apresentando uma visão completamente diferente daquela que muitos estão acostumados. Ele inverte a lógica, ele nos mostra que a compaixão e o amor vêm antes do que qualquer tradição ou costume, e que a verdadeira fé se constrói não apenas com palavras, mas também com ações. O capítulo começa com Jesus e seus discípulos passando por uma plantação de milho no dia de sábado. A lei judaica era muito rígida sobre o que se podia e o que não podia fazer nesse dia. Jesus e os seus discípulos estão com fome, os discípulos começam a colher as espigas. Imediatamente aparecem os acusadores, os fariseus, aqueles que eram guardiões da lei, e questionam a Jesus. Eles se importavam mais com o ritual do que com a necessidade humana. Logo depois, Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão atrofiada. Os fariseus o observavam de perto para ver se Jesus iria curar aquele homem, para ter um motivo para acusá-lo. Mas Jesus, com a sua sabedoria divina, faz uma pergunta simples e poderosa. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Essa pergunta é o ponto central. Jesus não veio para abolir a lei, mas para mostrar o seu verdadeiro propósito. Para ele, o sábado não era um dia de ficar parado, mas para praticar o amor e a misericórdia. O bem e a compaixão sempre estão acima de qualquer formalidade religiosa. Ele nos ensina que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Dessa forma, a observância do sábado deve ser uma bênção para o homem, e quando ela vem carregada de leis ou costumes humanos, isso perde o seu sentido. Jesus não veio abolir o sábado, mas ele veio para dar uma visão mais ampla, mais correta de como obedecer essa lei eterna de Deus. Em seguida, Jesus nos apresenta uma nova forma de enxergar o mundo, o que conhecemos como bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurado os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados que choram, porque rirão. Ele está invertendo completamente a lógica do mundo. Enquanto a sociedade diz que a felicidade está na riqueza, na fortuna, na fama, na alegria e no prazer constante, Jesus nos diz o contrário. Ele está mostrando que a verdadeira felicidade e a recompensa eterna estão em um relacionamento com Ele e não nas coisas materiais. A bem-aventurança ou a felicidade, ela acontece mesmo quando passamos por dificuldades, necessidades, porque sabemos que Jesus está sempre ao nosso lado. Mas ele vai além e também nos dá os ais. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Esses ais não são condenação, eles são um alerta, um aviso para aqueles que colocam as suas esperanças e a sua segurança nas coisas deste mundo. É um chamado para olharmos além do que é passageiro. Para fechar esse capítulo, Jesus nos dá uma das parábolas mais famosas, a da casa na rocha e na areia. Ele diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Já aquele que apenas ouve e não as pratica é como um homem que constrói a sua casa sem alicerce, em cima da areia. Aparentemente, olhando de fora, as casas parecem ser absolutamente iguais, mas a diferença não está naquilo que se vê, e sim no que está por baixo. A verdadeira solidez e firmeza está no alicerce. Quando a tempestade vem, a casa da rocha permanece em pé, mas a casa que foi construída na areia, essa desaba. Jesus nos ensina que o alicerce da nossa vida não são apenas as palavras que ouvimos, mas as atitudes que tomamos. Não basta saber a palavra de Deus, é preciso vivê-la, é preciso praticá-la, é preciso construir a nossa vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos de Jesus, para que quando as tempestades da vida vierem, nós não sejamos levados e derrubados. O capítulo 6 de Lucas nos desafia a olhar para a nossa própria vida. O que você tem priorizado? São as tradições ou as pessoas? O que você tem valorizado? O que é mais importante para você? Qual é o alicerce que você tem construído a sua vida? Será que você tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem praticado? Será que você precisa aprender mais como obedecer a Deus e não seguir tradições humanas? Eu espero que essa jornada pelo Evangelho de Lucas esteja trazendo bênçãos à sua vida. Esse capítulo tem tanta coisa maravilhosa, nós não conseguimos abordar tudo em um vídeo.
Mas desafio você a ler esse capítulo 6 completamente, meditando naquilo que nós conversamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, continue trazendo muito conhecimento da palavra de Deus. E que Deus continue guiando a sua vida do texto ao coração.